Oi, eu sou o Davi e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, a gente vai dar uma olhada mais de perto no Divisionals, a segunda rodada dos playoffs da NFL. A expectativa para Ravens e Texans, o confronto que abre o Divisionals, é bem alta. A gente tá olhando para um Ravens bem forte que vem ainda mais confiante por liderar a conferência, e um Texas que vem ainda mais empolgado depois de conseguir uma vitória no Wild Card. O CJ Stroud já conseguiu uma vitória contra uma secundária de elite? Já conseguiu uma vitória contra uma secundária de elite que era do Cleveland Browns. Agora, será que ele vai ser tão eficiente, vai jogar tão soltinho contra uma defesa que marca tão bem quarterbacks? São os primeiros em sacks, os quartos em quarterback hits, e no jogo aéreo são a defesa que permite menos jardas por tentativa. Do outro lado, o Texans marca muito mal os tight ends, pelo menos foi isso que a gente viu contra o Cleveland Browns, e por mais que o Mark Andrews esteja se recuperando e que talvez seja uma presença muito forte nesse jogo contra o Texans, ainda assim o Likely tem jogado muito bem na posição. E outra coisa que os Texans têm que ficar ligeiros é que a gente tá falando agora de Lamar Jackson, não é mais esse ataque capenga, xoxo, frouxa dos Browns, não estamos falando mais de Joe Flacco, a gente tá falando de um quarterback muito móvel, que passa muito bem a bola e que afinal de contas foi o MVP da temporada. Por mais que a zebra esteja solta nesses playoffs e o CJ Stroud já tenha mostrado bastante que é capaz, inclusive eu acho que ele tem boas chances de triunfar nesse confronto, eu ainda boto as minhas fichas nos Ravens. A minha expectativa para 49ers contra os Packers está muito alta. São Francisco chega com top 3 ataque e defesa para enfrentar um Packers que não é o maior aliado das estatísticas. Por mais que o Jordan Love esteja extremamente quente, e eu acho que ele se movimente muito bem no pocket, eu quero ver como que ele vai lidar com o Chase Young e o Nick Bosa perseguindo ele o jogo todo. Isso sem falar nas 22 interceptações que São Francisco anotou ao longo da temporada e que colocam ele na primeira posição em interceptações. E mesmo analisando os melhores lados de Green Bay, as coisas não melhoram muito. O Aaron Jones jogou muito contra o Dallas Cowboys, mas ele encontra uma defesa terrestre ainda mais forte aqui. Isso sem falar que, em contrapartida, a defesa fraquíssima de Green Bay no jogo terrestre vai enfrentar só o melhor running back da liga e que estava disputando, inclusive, acirradamente para MVP. O Christian McCaffrey é um monstro, tá jogando muito bem e tem sido muito constante, diferente do que eles enfrentaram em Dallas na semana passada. A gente tem o Kittle, o Deebo Samuel e o Brandon Ayuk jogando muito bem, inclusive o Kittle pra mim é o melhor tight end da temporada, contra uma defesa aérea de Green Bay que também não impressiona tanto. Na semana passada a gente falou coisas bem parecidas quando a gente analisou o confronto entre Dallas Cowboys e Green Bay Packers, mas o Dallas Cowboys é um time muito mais pipoqueiro, especialmente em playoffs, do que o 49ers é. Eu aposto as minhas fichas no 49ers, mas não descarto nenhuma surpresa do lado de Green Bay, que vem ridiculamente forte para esse confronto. Bom, a minha expectativa para Lions versus Buccaneers é de um jogo muitíssimo aberto. Eu acho que esse jogo tá na dependência de que quarterbacks que vão aparecer para jogar. Qual versão do Jared Goff e qual versão do Baker Mayfield. Quando a gente para pra pensar que a defesa dos Bucs é uma das defesas que mais faz blitz, inclusive eles têm o Winfield Jr., né, o safety, jogando muito nesse tipo de jogada, fazendo vários sacks, e a gente compara com o desempenho do Jared Goff quando atacado por blitzes, a gente tem algo interessante. O Jared Goff é um dos quarterbacks que mais lança interceptações quando é pressionado por blitzes. Ao mesmo tempo, ele também é um dos quarterbacks que mais lança touchdowns quando atacado por elas. Então, a depender de qual Jared Goff aparecer, o resultado do jogo pode variar muito. E eu digo a mesma coisa do Baker Mayfield. Às vezes a gente vai ter o Baker Mayfield de 3 field goals contra o Carolina Panthers, um dos piores times da liga, e às vezes a gente vai ter o Baker Mayfield de 300 jardas e 3 touchdowns contra o Eagles. Pra ser sincero, eu boto fé de que o Baker Mayfield vai ter um bom jogo, mas o Lions não tá se desmantelando que nem o Eagles, por mais que também não tenha uma secundária ridiculamente forte ou seja o melhor time do mundo impedindo corridas. Mas em contrapartida, eu vejo mais possibilidades pro ataque do Lions. Eles vêm com Amon-Ra St. Brown, que foi eleito First Team All-Pro, que é um dos melhores jogadores da liga e que também figura no topo das estatísticas relevantes para wide receivers. Ao mesmo tempo, eles têm o Sam Laporta, que é um dos favoritos para ganhar calouro ofensivo do ano e também é um dos melhores da liga, já que ele tá no Second Team All-Pro, que é a segunda seleção de melhores jogadores. Um outro calouro que pode preocupar os Buccaneers é o Gibbs, já que ele tem corrido muito nesses últimos jogos e a defesa terrestre dos Bucs não é conhecida por ser fantástica. Eu também acho que tem um conflito interessante de narrativas aqui.
aqui, já que os Buccaneers são provavelmente os maiores azarões dessa rodada de divisionais, e os Lions têm o apelo de estarem tendo a primeira temporada boa em anos. Eu ainda boto as minhas fichas e vou estar torcendo fervorosamente pelo Jared Goff e a patota do Dan Campbell. A minha expectativa para esse último confronto dos divisionais é de um jogão. Enquanto em todos os outros jogos a gente tem claramente um favorito e um time que tá vindo na vibe underdog, aqui a gente tem dois times grandes se enfrentando pra valer. E esse duelo já tem uma narrativa muito interessante acontecendo. Nas últimas duas vezes que esses times se enfrentaram em playoffs, o Patrick Mahomes levou a melhor em cima do Josh Allen lá no Arrowhead. Só que pela primeira vez eles vão jogar em Buffalo. Em adição a isso, os Bills levaram a melhor no último confronto dos últimos times, que inclusive foi na casa dos Chiefs. Esse jogo inclusive deu maior treta e o Patrick Mahomes saiu xingando a arbitragem. O pass rush dos Chiefs vai dar mais trabalho pro Josh Allen do que o pass rush dos Steelers sem o TJ Watt. Então eu acho que a gente não vai ter um Allen sambando tanto na cara dos defensores. Eu acho que a gente pode esperar algumas interceptações da taxa do Josh Allen. Acho que até dá pra dizer a mesma coisa do Patrick Mahomes. No último confronto, as duas defesas conseguiram até que neutralizar bem os dois quarterbacks. Talvez esse seja o confronto de trincheiras mais interessante que a gente vai ter nesses divisionais, já que a linha ofensiva do Buffalo foi a que tomou menos sacks durante a temporada e a do Chiefs é a segunda que tomou menos sacks na temporada. O mais interessante é que os dois times têm pass rushers muito fortes, o que vai tornar esse conflito muito interessante. Eu acho que talvez essa batalha se resuma a quem consiga arrumar mais tempo pro seu quarterback, já que os dois são gênios à sua maneira. Um outro duelo que eu tô muito interessado para ver nesse jogo é do Snead contra o Stefon Diggs. O Snead vem de um jogo muito bom contra o Tyreek Hill, ele praticamente anulou o Tyreek Hill se não fosse aquele touchdown magro, sofrido e doloroso que os Dolphins conseguiu converter. Enquanto isso, eu não sei porque eu boto uma fé ridiculamente estranha no Stefon Diggs, já que, por mais que ele não esteja tendo uma temporada tão estelar como ele estava acostumado, eu sempre acho que ele pode sacar aquela recepção fabulosa do bolso e mudar tudo. Talvez a principal preocupação defensiva do Buffalo, já que ele conta com tantas peças fortes, seja em segurar o Isaiah Pacheco. A defesa contra o jogo corrido do Buffalo segurando os running backs não é tão fabulosa assim, e talvez esse seja o caminho para o Chiefs conseguir avançar boas jardas. Uma última impressão que eu tenho sobre esse jogo, e também vai depender muito da Taylor Swift, é o desempenho do Travis Kelce. Eu espero que a loirinha esteja no estádio pra gente ter um baita desempenho dele, e eu não sei porque eu tô botando fé que ele vai brilhar bastante nesse jogo, especialmente porque a defesa de Buffalo, se ela errou em alguma coisa, foi em segurar o tight end dos Steelers. Bom, essa não é uma decisão fácil, mas eu acho que eu vou colocar as minhas fichas no Buffalo Bills. É claro que o Patrick Mahomes é gênio, um quarterback geracional e que pode colocar o jogo no bolso se estiver jogando bem. Mas os últimos jogos do Josh Allen foram de brilhar os olhos, então é por isso que a minha aposta vai pro Bills. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir, e se você gosta do meu conteúdo, não se esqueça de se inscrever, dar um joinha nesse vídeo e ativar o sininho para não perder nada. E aproveita para me seguir em @livedodavi, porque eu tenho postado conteúdo diário sobre o NFL. São memes, análises de jogos, curiosidades, fatos históricos e muito mais por lá. Muito obrigado por assistir e tchau!